Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carla do Simulado Grátis e sejam bem-vindos a mais uma rodada de questões comentadas. Hoje o assunto será Empresa Pública e Sociedade de Economia Mista. Vamos nessa então? Em relação à organização administrativa, identifique a alternativa correta. Letra A. Ilícita a incidência da imunidade recíproca de impostos à empresa pública quando atua na área de prestação de serviços de saúde? Errada, pessoal. É lícita a incidência de imunidade tributária tanto para a empresa pública como para a sociedade de economia mista que presta serviço público. Gente, as estatais, em que pese tenham personalidade jurídica de direito privado, elas são divididas pelo tipo de atividade que exercem. Então, tem as que exercem atividade econômica, em sentido estrito, que pendem mais para o lado comercial e onde se aplicam mais normas de direito privado, e tem as que exercem serviço público, que é o caso da nossa questão, que diz que presta serviço público na área de saúde. Nesse caso, onde se presta serviço público, são aplicadas mais normas de direito público. E uma delas, segundo a orientação do STF, é justamente a aplicação de privilégios fiscais. Portanto, é lícita e não ilícita a incidência da imunidade tributária, ok? Letra B. As agências reguladoras são criadas para normatizar, regular as diversas atividades, mas com dependência administrativa em relação à administração direta? Errado. Agências reguladoras são autarquias sob regime especial, portanto, elas possuem finalidade de regular, fiscalizar a atividade de determinado setor da economia. E elas possuem autonomia administrativa, tá? Então, elas não são dependentes. Ok? Não existe essa dependência administrativa. Errada, portanto, a questão também. Letra C. Embora as autarquias não estejam hierarquicamente subordinadas à administração pública direta, seus bens são penhoráveis e seus servidores estão sujeitos à vedação de acumulação de cargos e funções públicas? Errada, tá? Os bens das autarquias, eles são impenhoráveis. O restante da questão está correta, tá? Pois elas não são hierarquicamente subordinadas à administração direta. O que existe aí é o controle finalístico, controle de tutela. E por fim, segundo a Constituição Federal, também não pode haver acumulação de cargos, tá? Salvo em algumas hipóteses, tá? Que estão previstas lá no artigo 37 da Constituição Federal. Errada, portanto, essa questão. Letra D. A inaplicabilidade do Instituto da Estabilidade no emprego aos trabalhadores de empresas públicas, sendo obrigatória a motivação da dispensa? Sim, correta a questão. O pessoal das empresas públicas e da sociedade de economia mista são empregados públicos, tá? E são regidos pela CLT. Mas o regime jurídico das estatais, ele é híbrido, tá? O que é isso? Eles se aplicam normas tanto de direito público como de direito privado ao mesmo tempo, tá? Então, mesmo os empregados públicos sendo regidos pela CLT, eles se submetem a algumas normas públicas próprias, como, por exemplo, a obrigatoriedade de prestar concurso público, tá? Mas eles não têm estabilidade, uma vez que são seletistas, certo? Entretanto, segundo a orientação do STF, a dispensa do empregado público tem que ser motivada. Ok? Então, a nossa questão correta é a letra D. Certo? Vamos para a última. Se a autarquia não tiver dinheiro para recompor os danos que causar a terceiros, continuará sendo responsável solidariamente? Errado também, tá? As autarquias, elas possuem a responsabilidade civil objetiva. Então, elas respondem pelos atos, tá? Pois elas têm personalidade jurídica própria. Mas caso elas não tenham recursos para responder ao débito
O ente federado da administração direta que elas estão vinculadas, ele vai ser o responsável subsidiário, tá? Então, assim, ó, aqui no canal já tem 2 vídeos sobre autarquias, também sobre questões comentadas. Dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa a esse respeito também da responsabilidade civil delas, que é uma questão que cai bastante em prova, tá? Vamos para a próxima, então. Número 2. A administração indireta inclui as sociedades de economia mista, cujos agentes são empregados públicos regidos pela CLT, sim, e sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público, também. Ok, até aqui. E a vedação de acumulação remunerada de cargos públicos, também ok, correta a questão. Tá? Exatamente isso. Por exemplo, se eu quiser trabalhar no Banco do Brasil ou na Petrobras, tá? Não dá para eu chegar lá com o meu currículo e pedir uma vaga. Eu tenho que ser aprovada em concurso público. E nesse caso, eu vou ser regida pela CLT, né? Correta, portanto, a questão. E também vão incidir normas, né, constitucionais, como a vedação de acumular cargos, do artigo 37 da Constituição Federal, ok? Então, correta a questão. Letra B. Empregados públicos regidos pela CLT que não se submetem às normas constitucionais relativas a concurso público, errado, tá? Para trabalhar numa estatal tem que prestar serviço público. Nem a vedação de acumulação remunerado, errado também, tá? Incide aí o artigo 37, inciso 17 da Constituição Federal. Empregados públicos regidos pela CLT, aqui está correto. E sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso, correto também. Mas não a vedação de acumulação remunerada de cargos, errado, né? Como vimos, existe a vedação, tá? Letra D. Servidores públicos estatutários, não. Os empregados públicos, eles são seletistas, ok? Letra E da mesma forma aí, tá? Então, a resposta correta aqui é a letra A, tá? Vão ser empregados públicos regidos pela CLT, sujeitos às normas constitucionais relativas a concurso público e também a vedação de acumulação remunerada de cargos. E também, como vimos na questão anterior, não vão ter estabilidade, certo? Mas, no caso da dispensa, ela tem que ser motivada. Ok? Vamos para a próxima. Número 3. Vamos lá. As empresas públicas e sociedade de economia mista. Letra A. Embora integrantes da administração direta, tais empresas seguem o regime jurídico próprio das empresas privadas? Não, tá errado. Elas fazem parte da administração indireta, tá? A personalidade jurídica é de direito privado, mas como já vimos em uma questão anterior, o regime jurídico ele é híbrido, tá? Ou seja, as normas aplicáveis são tanto de direito público como de direito privado. Vai depender aí do tipo de atividade que elas exercem. Se for atividade econômica em sentido estrito, terá incidência predominante do direito privado, certo? Então, questão errada. Letra B. São pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração direta e seus empregados são contratados pelo regime geral de previdência social? Errada a primeira parte aqui, tá? São pessoas jurídicas de direito privado e fazem parte da administração indireta, ok? Indireta aqui, tá? Nessa última parte aqui tá correta, tá? Porque os empregados são regidos pelo regime geral da Previdência Social e serão seletistas, como a gente já viu. Letra C. São entidades da administração indireta, instituídas pelo poder público mediante personificação de um patrimônio para o desempenho de atividades sociais? Errado também, tá? Aqui a questão está falando sobre as fundações, tá? Não sobre a sociedade de economia mista, nem sobre a empresa pública. Errada a questão, portanto. Vamos para a próxima. Letra D. São pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração indireta, que possuem capital público e privado? Não, também não.
são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E somente a sociedade de economia mista é que possui o capital híbrido. O que é híbrido, gente? É que ele é composto de capital público e privado, certo? Já na empresa pública, o capital ele é 100% público, certo? Então, essa questão também está errada. Letra E. São pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, sujeitas ao princípio constitucional da prévia nomeação por concurso público para o provimento do seu quadro de pessoal? Agora sim, fechou todas aqui, tá? Corretíssima essa questão. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, tá? E são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, sujeitas ao princípio constitucional da prévia nomeação por concurso público, tá? Essa questão da nomeação do concurso público está no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Então, vamos para a próxima. Acerca da administração indireta do Estado, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, sempre que chegar na hora da prova lá, coloca um E bem grandão aí do lado da questão, para não se confundir, certo? Porque a gente tem a tendência de, se a alternativa A não é a resposta correta, a gente vai ali ver que é correta A e já sai marcando, né? Então, se acostume a colocar um E bem grande de errado, tá? Nós vamos procurar a questão errada aqui. Então, vamos lá. As entidades integrantes da administração indireta sujeitam-se ao controle finalístico da pessoa política por meio do órgão da administração direta a que estejam vinculadas, em razão do poder hierárquico da pessoa política que as criou. Já está de cara aí, ó, a nossa questão errada, tá? Erradíssima. Não existe poder hierárquico, gente, tá? Entre a administração direta e indireta. O que existe é uma supervisão ministerial. Tá? E essa supervisão ela exerce apenas um controle finalístico, que serve para verificar se a entidade está cumprindo aquilo que foi determinado na lei, tá? Na lei que a criou, na lei que autorizou a sua criação, né? Então, esse aqui já é o gabarito da nossa questão. Mas vamos seguir adiante. As despesas e receitas das entidades integrantes da administração indireta do Estado integram o orçamento fiscal da pessoa política a que estão vinculadas? Sim, integram, tá? Isso aí está lá no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, que fala da lei orçamentária anual, tá? Que ela vai compreender o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Está correta a questão, tá? Pois as despesas da administração indireta integram o orçamento fiscal da pessoa política instituidora. Letra C. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as empresas públicas e sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos essenciais e próprios do Estado, em condições não concorrenciais, sujeitam-se ao regime de precatórios? Correta a questão também, tá? Como vimos, né, numa questão anterior, as estatais que prestam atividade de serviço público incidem aí alguns privilégios, tá? Entre eles, né, conforme o entendimento do STF, está a sujeição ao pagamento das dívidas judiciais pelo regime de precatórios. Tá? Isso aí, inclusive, está num recente julgamento de uma arguição de descumprimento de preceito constitucional do ano de 2018, a arguição número 275, tá? Originária do estado da Paraíba. Eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. É aplicável o regime de precatório apenas à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às autarquias, às fundações públicas e às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Certo? Portanto, essa questão também está correta. Entendimento aí do STF, né? Cuidar aí o edital quando pede aí o entendimento do STF, correto? Letra D.
As empresas públicas e as sociedades de economia mista que explorem atividade econômica em sentido estrito não respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros? Correto também, tá? Nesse caso das empresas públicas, a responsabilidade é subjetiva, tá? Porque quem responde de forma objetiva são as empresas públicas ou sociedade de economia mista que presta serviço social, tá? E a questão aqui está falando, as empresas públicas, sociedade de economia mista que exploram atividade econômica em sentido estrito. Então essas aqui, como a gente já havia falado antes, elas são mais voltadas para a área do direito privado. Então a responsabilidade dessas aqui, ela é subjetiva, tá? Já aquelas que prestam serviço social, tá? A responsabilidade vai ser a objetiva, certo, pessoal? Vamos então para a próxima. Nosso gabarito aí da 4 é a letra A. Vamos lá. De forma excepcional e desde que apresentada a devida justificativa na lei de sua criação, a sociedade de economia mista poderá adotar outra forma societária que não a sociedade anônima? Errada a questão. Nem que exista determinação na lei que autoriza a criação da sociedade anônima, ela sempre vai ter que ser uma SA, ok? Desculpa, gente. Nem que exista uma lei que autorize a criação na sociedade de economia mista, tá? Ela não existe exceção. Ela vai sempre ser uma SA, tá? Quem pode adotar qualquer forma aí é só a empresa pública, tá? A empresa pública, ela pode ser limitada, ela pode ser comandita, ela pode ser inclusive SA, tá? Mas a sociedade de economia mista, somente sociedade anônima. Certo? Vamos para a próxima, então. A respeito do regime jurídico das empresas públicas e da sociedade de economia mista federais, eu até sublinhei aqui, tá? Existem algumas diferenças que a gente tem que observar aí, tá? Assinale a opção correta. As empresas públicas somente poderão adotar a forma de sociedade anônima? Errado, né? As empresas públicas é que podem adotar qualquer forma, tá? Inclusive a SA. Quem só pode adotar a forma de SA são as sociedades de economia mista, tá, pessoal? Já vimos isso aí na questão anterior, né? Letra B. As causas em que as empresas públicas figurarem como autoras serão processadas na Justiça Comum no estado da federação onde estiverem sediadas? Errado, tá? Notem que a questão lá em cima fala em federais, tá? Portanto, sendo a empresa pública, o foro competente é a Justiça Federal, tá? Agora, existe uma diferença. Quando a sociedade de economia mista for federal, aí o foro competente vai ser na Justiça Estadual. Tem que anotar bem isso, porque isso cai bastante em prova, tá? A empresa pública federal, o foro competente é na Justiça Federal. A sociedade de economia mista federal, o foro competente é na Justiça Estadual, ok? Agora, a empresa pública, se caso ela seja estadual ou municipal, aí sim vai ser na Justiça Estadual, tá? Errada, portanto, essa questão. Letra C. Os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não poderão acumular seus cargos com outros empregos, cargos e funções públicas, a não ser nas hipóteses constitucionalmente previstas. Corretíssima questão, pessoal. A questão aqui fala do artigo 37, inciso 17 da Constituição, como a gente já viu, né? Os empregados dessas empresas ou dessas sociedades não podem acumular seus cargos com outros empregos ou funções públicas, tá? E aí a Constituição prevê ali algumas hipóteses em que é possível essa acumulação, tá? Mas a regra geral é que não podem, ok? Então tá correta aqui a letra C. Letra C de correto. Letra D. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime falimentar? Errado também, tá? De acordo com o artigo 2º, inciso 1º da Lei de Falências, tá? Nem a empresa pública, nem a sociedade de economia mista está sujeita ao regime falimentar, tá?
Então é isso, pessoal. Eu fiz aqui para vocês um quadrinho no final. Quem tiver interesse, vou mostrar aqui um quadrinho resumo, tá? Que eu fiz aqui entre as diferenças e semelhanças do conceito de empresa pública e de sociedade de economia mista, né? Aqui bem rapidinho, tá? Elas são semelhantes porque ambas são pessoas jurídicas de direito privado, integram a administração indireta. A criação e a extinção delas depende de uma lei autorizando, né? Mas na criação, elas só vão adquirir personalidade jurídica mediante o registro no órgão competente, tá? Então, elas são autorizadas por lei, né? Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista. Essa lei ela é sempre de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Isso aí também é perguntado em prova, tá? Diferenças, tá? A empresa pública, ela pode adotar qualquer forma jurídica, ela pode ser limitada, ela pode adotar SA, ela pode ser comandita, tá? O capital dela é 100% detido pela pessoa política instituidora, ou seja, pela União, Estado, Município Federal, Distrito Federal ou municípios, né? Ela admite a participação de outras pessoas políticas ou entidades da administração indireta, né? Desde que a pessoa política instituidora mantenha o controle societário. Exemplos aí de empresas públicas, Caixa Econômica Federal, os Correios, o SERPRO, tá? Como a gente viu ali na questão, a empresa pública federal foro competente na Justiça Federal, tá? A sociedade de economia mista, ela somente pode ser SA, ok? Sociedade anônima. A participação do capital é público e privado, mas o controle acionário, ou seja, o capital votante, deve ser da pessoa política instituidora ou da entidade da administração indireta, tá? Então, 50% mais 1 do capital votante, tá? Tem que ser público, certo? Exemplo aí, Banco do Brasil, Petrobras, tá? E, como vimos também ali na questão, a Sociedade de Economia Mista Federal, foro competente é na Justiça Estadual. Aqui eu fiz um apanhado sobre aquela questão da distinção do tipo de atividade que elas exercem, tá? Eu coloquei o artigo da Constituição a que elas se referem, né? Então, a sociedade de economia mista ou empresa pública que executa atividade econômica de natureza privada em sentido estrito está aí no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, né? Inclusive as que estão sujeitas ao regime de monopólio da União, que é o artigo 177 da Constituição Federal, e a sociedade de economia mista ou empresa pública que desempenha serviço público, elas se assemelham aí às do artigo 175 da Constituição Federal, tá? Inclusive na questão de continuidade do serviço público, imposição de tarifas e tudo mais, tem que ser observado pelas que prestam serviços públicos, certo? Bom, a personalidade jurídica das empresas públicas ou das sociedades de economia mista, independente do serviço que elas prestarem, vai ser sempre personalidade jurídica de direito privado, tá? Mas o regime jurídico, né, ou seja, as normas que incidem são públicas e privadas, portanto, elas têm um regime jurídico híbrido. Aqui ficou errado. Jurídico híbrido, tá? Como a gente havia visto ali nas questões, dependendo da atividade que elas exercem, aí se for natureza econômica, né, pende mais para o lado do direito privado, se for prestação de serviço público, mais para as normas de direito público, né. Aqui eu coloquei um resuminho do pessoal, né, que são regidos pela CLT, e também pelo regime geral de previdência social, tá, próprio do direito privado, porém tem a obrigação de prestar serviço público, não possui estabilidade, mas a demissão deve ser motivada, tá? Estão sujeitos à vedação constitucional de acumulação de cargos. Quanto ao teto da remuneração, no caso da empresa pública ou sociedade de economia mista receber recurso da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, eles vão ter aí o teto constitucional também, tá? Nesse caso. A Justiça do Trabalho, que é competente para julgar as ações trabalhistas dos empregados públicos, né? E eles também são equiparados a funcionários públicos para fins penais e de improbidade administrativa. Por fim, eu fiz também um quadrinho aqui com aquela diferença quanto ao serviço, né? Se é prestação de serviço público ou de atividade econômica, as que pendem mais para
né, para aplicação do direito público e a que pende mais para aplicação do direito privado, né? Então, aqui a questão da responsabilidade civil. Para a empresa pública e sociedade de economia mista que presta serviço público, a responsabilidade civil vai ser objetiva. Para que presta atividade econômica, vai ser subjetiva, tá? Ambas não estão sujeitas à falência. Quanto à imunidade tributária recíproca, que a gente viu numa questão, e também privilégios fiscais, né? A que presta serviço público incide, tá? A imunidade tributária, tá? E também os privilégios fiscais, de acordo com o entendimento do STF. Já a que presta atividade econômica não tem essa incidência, tá? Por causa do artigo 173, parágrafo 2º. Salvo se esse privilégio fiscal for concedido também para iniciativa privada, tá? Porque elas trabalham geralmente em regime de concorrência com a iniciativa privada, então seria injusto, né? Elas obterem algum benefício fiscal e a empresa privada não, né? Autorização legislativa para a criação de subsidiárias, isso já foi objeto de prova várias vezes, viu? Então, a empresa pública e a sociedade de economia mista, tá? De acordo com o artigo 37, inciso 20, tem que ter autorização legislativa para criar subsidiária, tá? Mas o STF teve um entendimento, tá? De que se existir previsão na lei lá que autorizou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a criação de subsidiárias, não vai ser necessária uma outra lei, tá? Falando do mesmo requisito de autorização. Então, nesse caso, se já tiver uma autorização prévia na lei não é necessário, ok? Então, para as duas incide o mesmo entendimento do STF, tá? O estatuto jurídico delas é recente, ele é da Lei 13.303 de 2016, ele se aplica tanto para as que prestam serviço público, quanto para as que prestam atividade econômica, tá? E essa lei aqui vai ser objeto de estudo próprio em outro vídeo, tá? Porque ela fala, além da questão do conceito de empresa pública e sociedade de economia mista, ela também tem lá a questão das licitações, tá? Da forma de organização, uma série de outras coisas. Ela é uma lei bem extensa, então a gente vai estudar ela aí numa outra oportunidade, tá? Então, aqui exemplos de prestadoras de serviço público, tá? Correios, empresa de transporte público, hospitais, né? E exemplo das que prestam atividade econômica aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal. Um abraço e até a próxima!